Olá, pessoal, bem-vindos à aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Bom, esse é o novo módulo, né, que nós vamos trabalhar, e nesse novo módulo a gente vai estar justamente tratando sobre o histórico do direito constitucional, uma vez que é uma das disciplinas, né, carro-chefe dentro da área jurídica. Então, em função disso, a gente começa justamente tratando um pouquinho desse histórico. Então, a gente começa falando justamente sobre o quê? Sobre o histórico do direito constitucional. E a gente passa, primeiramente, a falar sobre os precedentes deste ramo do direito. Então, o que a gente tem, né? No princípio, era a força. Então, o que existia nessa época? Era cada um por si. Então, o mais forte era o que vencia. Depois vem as famílias, os clãs, as tribos, né? A chamada sociedade primitiva, na qual existem os mitos e os deuses. Então, nesse período histórico, que é a antiguidade, surgem as leis, inicialmente morais, e posteriormente vão surgir as leis jurídicas. E as regras de conduta que reprimem os instintos, a barbárie, elas vão disciplinar as relações interpessoais e proteger, inclusive, a chamada propriedade. Então, a partir desse momento, pessoal, tem-se o processo civilizatório. E formam-se as primeiras civilizações, tendo como exemplos desse período histórico a Babilônia, a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito. Atenas é historicamente identificada como o primeiro grande precedente de limitação do poder político. Isso por quê? Porque passa a existir o chamado governo de leis e não de homens. E de acordo com o doutrinador Barroso, ali se concebe e se praticam ideias e institutos que ainda hoje se conservam atuais, como, por exemplo, a divisão das funções estatais por órgãos diversos, a separação entre o poder secular e a religião, a existência de um sistema judicial e, sobretudo, a supremacia da lei, criada por um processo formal adequado e válida para todos. Então, nesse momento, a gente passa a ter, então, algumas características, né, relacionadas a esse momento histórico. Primeiramente, a gente vai ter como grande influência a República Romana. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um ideal constitucionalista de limitação do poder por volta ali de 5 séculos antes de Cristo, com a chamada Lei das 12 Tábuas. Então, o ideal constitucionalista de limitação vai ser compartilhado por Roma, né? E o poder na República vai ser repartido em instituições que se controlam e se temem, né, reciprocamente. Já dando um salto dentro da história da humanidade, a gente vai ter lá na Inglaterra do século XIII, depois de Cristo, a chamada Magna Carta Libertatum. Esse documento ele foi criado, então, na época do rei João Sem Terra e foi assinada, né, por ele e também por alguns outros nobres, né, sendo esse um documento que tornou limitado o poder da monarquia na Inglaterra, impedindo, assim, o exercício do poder absoluto, que era o que existia. Então, esse documento ele foi resultado de desentendimentos entre o rei, o papa e os barões ingleses acerca das prerrogativas do monarca. Então, ele foi um movimento que tinha como prerrogativa 3 grandes objetivos. Então, a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade de limitação do poder do governante, que já não poderia fazer tudo como bem quisesse, e a crença quase religiosa nas virtudes da razão, apoiando a busca da racionalização do poder. Então, implicava na existência de alguns direitos que seriam considerados como intocáveis, até mesmo pelo rei, ou seja, direitos considerados como inatos ao ser humano e que não poderiam sequer ser declarados. Por quê? Porque já existiriam desde o momento que o indivíduo viesse a nascer. Com o Estado moderno, né, ali no século XVI, então fim já da Idade Média, e surgindo sobre as ruínas do feudalismo,
a gente vai ter o nascimento do absolutismo, que por circunstância e necessidade, né, vai fazer com que os seus monarcas eles sejam ungidos pelo chamado direito divino. Então, o poder secular, ele liberta-se progressivamente do poder religioso, mas sem desprezar o potencial de legitimação. Então, a gente vai ter, nesse período, essa característica. E vai ter, logo posteriormente, a chamada criação ou surgimento do constitucionalismo. Então, no que tange ao constitucionalismo, né, esse é um termo bastante recente, se a gente for pegar toda a história da humanidade, sendo um vocábulo político e jurídico que passou a existir dentro do mundo ocidental. E o que significa esse constitucionalismo? Né? Primeiramente, a limitação do poder daquele que detém esse poder dentro de um determinado período. E também a supremacia da lei. Então, na verdade, o constitucionalismo, ele data de pouco mais ali de 200 anos, né? Dentro da nossa história. Então, só nos últimos 200 anos, pessoal, é que a gente passa a dar uma importância a um documento maior dentro de um determinado Estado soberano, que é a Constituição. E muitos movimentos revolucionários, ou também não revolucionários, marcaram a história da humanidade. E um deles, né, que se sobressaiu, foi justamente o Iluminismo, que surgiu fortemente ali no século XVIII, exultando a razão para explicar as coisas e servindo de grande impulsionador do constitucionalismo. Então, o iluminismo, ele é herdeiro do Renascimento e do humanismo, e ele passou a valorizar a razão e o ser humano, inserindo, então, o homem no centro do universo, né, o chamado antropocentrismo. E teve a favor, então, alguns grandes pensadores da humanidade, como, por exemplo, John Locke, né, que enfatizou a aquisição de conhecimento do homem pela existência e pela experiência empírica, né? Voltaire, defensor da liberdade de pensamento e crítico da intolerância religiosa, Rousseau, que defendia a igualdade de todos por meio de um Estado democrático, e Montesquieu, que massificou e deu cientificidade à divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Então, o constitucionalismo, ele significa, em essência, limitação do poder e supremacia do direito. Então, o nome, ele sugere, de modo explícito, a existência de uma Constituição, mas a associação nem sempre é necessária ou verdadeira. Há, pelo menos, um caso notório em que o ideal constitucionalista ele está presente, independentemente de uma Constituição escrita, que é justamente o caso da Inglaterra, que possui alguns documentos que não são escritos, são documentos tidos como costumeiros, além de algumas leis esparsas também, diferentemente do que ocorre dentro do Brasil, em que nós temos uma Constituição escrita, uma Constituição rígida, inserida dentro de um único documento formal. Bom, e a origem do constitucionalismo, né, como nós conhecemos nos dias de hoje, ela remonta justamente o quê? Às chamadas revoluções liberais ali do século XVIII, dando-se maior ênfase à Revolução Americana, de 1776, e à Revolução Francesa, de 1789. Isso por quê? Porque justamente a partir dessas duas revoluções é que também vão surgir as primeiras constituições escritas como forma de limitação do poder. Então, a Constituição escrita dos Estados Unidos da América e a Constituição escrita da França. Então, segundo a doutrina, né, o direito constitucional ele vai remontar, então, a esse período das revoluções. E essas revoluções, então, vão justamente o quê? Resultar em constituições como forma de limitação do poder. O direito constitucional, como uma cadeira dentro das faculdades de direito, eles vão surgir justamente só lá no século XVIII também, né, dentro da Itália, primeiramente, com o constitucionalista Pellegrino Rossi, e no Brasil, alguns séculos depois, somente já ali na primeira metade do século XX, né, mais precisamente em 1940, que vai, então,
essa cadeira se tornar uma cadeira autônoma do curso de direito. E o constitucionalismo ele vai significar uma conquista, então, da humanidade e pode ser considerado um movimento político, um movimento ideológico, um movimento jurídico que ocorre durante o iluminismo, por oposição do absolutismo, e justamente com qual finalidade? De acabar, né, com aquele absolutismo existente, ou seja, o poder totalmente concentrado nas mãos de um único indivíduo, e com o propósito de estabelecer o regime constitucional em determinado país, justamente para quê? Para limitar esse poder e tornar razoável a atuação estatal, protegendo assim a própria liberdade individual do ser humano. Então, foi, na verdade, uma técnica jurídica encontrada pelo mundo, né, mais precisamente o mundo ocidental, inicialmente, que se iniciou principalmente para que o Estado não violasse os direitos dos seus próprios cidadãos. E ele foi avançando para regulamentar cada vez mais a atividade estatal e, com o tempo, passou a ter maiores contornos científicos, como é o caso, por exemplo, da ideia de superioridade hierárquica da Constituição de um determinado país em relação às outras normas jurídicas, ou seja, a força normativa que ela tem, a questão da separação dos poderes, a criação do sistema de freios e contrapesos, o aumento das previsões constitucionais e a concretização da jurisdição constitucional. Então, com relação a isso, é importante também dizer que existe uma divisão do constitucionalismo. Então, a gente tem o constitucionalismo em sentido amplo e o constitucionalismo em sentido estrito. E, no sentido amplo, o constitucionalismo ele significa que todo Estado soberano sempre possui uma Constituição, seja qual for a época que ela venha a ser criada. Então, a nossa Constituição aqui no Brasil, a primeira que tivemos, foi lá, então, no início do século XIX, né, com a Constituição de 1824. Outros países tiveram constituições antes da nossa, e outros posteriormente à nossa primeira Constituição. Já no sentido estrito, o constitucionalismo ele vai significar uma técnica jurídica elaborada para colocar em um documento escrito e tido como superior na hierarquia das leis a tutela das liberdades e também regular os poderes do Estado, fazendo com que assim haja uma limitação para o fim de impedir justamente o quê? A opressão, o abuso de direito. Então, em um Estado constitucional, vai existir, né, 3 ordens de limitação do poder. Em primeiro lugar, a gente vai ter uma limitação material. Nela, vai haver valores básicos e direitos fundamentais que vão ser sempre preservados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a justiça, né, a solidariedade, os direitos à liberdade de religião, liberdade de expressão, de associação. Em segundo lugar, né, há uma específica estrutura orgânica exigível, no qual as funções de legislar, de administrar e de julgar, elas devem ser atribuídas a órgãos distintos e independentes. Então, a gente vai ter o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, que vão existir ao mesmo tempo e vão se controlar reciprocamente, chamadas então de freios e contrapesos, ou do inglês check and balances. E por fim, vai haver as limitações processuais, que vão ser justamente existentes a partir de órgãos de poder que vão agir não apenas com fundamento na lei, mas também observando o devido processo legal que congrega regras tanto de caráter procedimental, como, por exemplo, o contraditório, a ampla defesa, a inviolabilidade do domicílio, a vedação de provas obtidas por meios ilícitos, como também de natureza substantiva, relacionando-se então aí à razoabilidade, à proporcionalidade. Então, na maior parte dos estados, né, ou seja, dos países ocidentais, instituíram-se ainda mecanismos de controle de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Mas o que vem a ser esse direito constitucional, né?
qual é o conceito que nós temos desse direito constitucional, que, como eu disse para vocês, é um dos principais ramos, né, dentro do direito público, que compõe o sistema jurídico de um determinado país. Então, o direito constitucional, ele é chamado pela doutrina, né, de público justamente em virtude do quê? Do seu conteúdo material, que vai tratar da estrutura do próprio Estado soberano e da articulação dos seus elementos, como, por exemplo, o povo, o território, o governo soberano, as finalidades desse Estado, a estrutura, né, desse Estado soberano, e tendo como finalidade justamente o quê? Interpretar e sistematizar os princípios e as normas fundamentais desse Estado soberano, desse país. Quanto à natureza do direito constitucional, ela tem uma natureza de direito público atípico e possui uma hierarquia normativa, né, que, como eu disse, está lá no topo. Então, é justamente, né, a Constituição, a norma jurídica dentro de um determinado Estado soberano, a que tem maior peso, a maior hierarquia. E segundo o professor Conrad Hesse, o direito constitucional ele é um direito público atípico, por quê? Porque ele é diferenciado em relação aos demais ramos do direito público, como, por exemplo, o direito penal, o direito administrativo, o direito tributário, o direito processual, e ele possui uma hierarquia diferente em relação aos outros ramos do direito, a classe das normas constitucionais e a sua força normativa. E isso vai se impor perante a realidade social. Então, havendo, por exemplo, um conflito entre a Constituição e o Código Civil, ou entre a Constituição e o Código Penal, né, vai prevalecer sempre qual? A Constituição Federal, tá? Por quê? Porque as outras normas, elas são consideradas como normas infraconstitucionais. Então, por isso, a Constituição Federal ela tem uma hierarquia normativa superior. No que se refere ao objeto e subdivisão do direito constitucional, o objeto ele pode ser tanto imediato, né, que vai ser a própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e esse objeto imediato do estudo do direito constitucional, como eu disse, vai ser o próprio documento que compõe, né, esse direito constitucional, que é a Constituição, ou seja, a ciência das constituições, e numa visão mais ampla de alguns autores, o direito constitucional ele é tanto a Constituição política do Estado, quanto a teoria da Constituição, subdividindo-se, então, o direito constitucional em três momentos ali, né? Então, a gente vai ter o direito constitucional tido como especial, também denominado como positivo ou particular. Esse existe quando se estuda a Constituição específica de um país. Então, vamos estudar a Constituição do Brasil, vamos estudar a Constituição dos Estados Unidos da América, ou estudar a Constituição de Portugal. Então, a gente está falando do direito constitucional positivo ou particular. A gente também tem o direito constitucional comparado, e a gente vai falar em direito constitucional comparado quando se estuda a Constituição brasileira, como o próprio nome diz, comparando com outro ordenamento jurídico de um outro país. Então, eu comparo a Constituição brasileira com relação a um determinado assunto, como, por exemplo, direitos fundamentais, e pego a Constituição francesa e analiso também a questão dos direitos fundamentais. Ou pode ser uma comparação pretérita de uma Constituição existente dentro do Brasil. Então, eu comparo a Constituição brasileira de 1988 com a Constituição brasileira de 1891, que foi a primeira Constituição republicana. E há também o direito constitucional geral, que é o que estrutura e define a teoria geral do direito. Então, os métodos de interpretação, os princípios constitucionais, as classificações existentes. Então, tudo isso vai estar relacionado justamente ao direito constitucional geral. Quanto às fontes, né, elas vão ser subdivididas conforme cada doutrinador. Então, cada estudioso do direito, ele vai enxergar as fontes do direito constitucional de uma maneira. Então, eu coloquei aqui para vocês que, para Dirley Cunha, as fontes elas podem ser imediatas ou mediatas. Já para Borne, ele vai dividir em formais e complementares.
e no que se refere ao italiano Norberto Bobbio, vão ser tratadas como originárias e derivadas. Então, como fontes imediatas, vai ser considerada a própria Constituição Federal e os costumes, o chamado direito consuetudinário. Imediatas vão ser justamente a jurisprudência constitucional, ou seja, aquilo que nós comentamos, né, em módulo anterior, que é o entendimento dado pelos tribunais. Para Border, vai ser considerada, então, formais, né, que vai ser a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos, os quais o Brasil vem afirmar e se tornar signatário. Já para o professor italiano Norberto Bobbio, as fontes podem ser originárias, que é a própria Constituição Federal, e derivadas, que são as que a Constituição delega, como, por exemplo, as leis, né, infraconstitucionais e a jurisprudência. E é interessante observar que as fontes derivadas, elas podem ser delegadas ou reconhecidas por recepção constitucional, quando uma nova Constituição recebe normas editadas antes dela por serem normas compatíveis, assim como também no que se refere aos costumes constitucionais. Ainda no que se refere à questão da Constituição Federal, a gente tem alguns conceitos de Constituição que não estão apenas dentro da seara jurídica, né? Então, existe diversos para conceituar a Constituição que vai além do sentido jurídico. Então, a gente tem dentro da sociologia, dentro da ciência política, dentro do direito, algumas visões que são distintas no que se refere ao que vem a ser a Constituição. Então, no sentido sociológico, Ferdinand Lassalle, ele defende que uma Constituição ela só seria legítima se representasse a vontade popular, ou seja, a vontade do povo, refletindo, então, a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Caso isso não acontecesse, a Constituição ela não passaria apenas de uma folha de papel. Então, isso é o que se entende dentro do sentido sociológico. No campo da ciência política, dando-se, então, um sentido político, segundo Carl Schmitt, ele vai conceituar a Constituição como a decisão política fundamental. Por quê? Porque para se criar uma Constituição, de fato, precisa que haja uma decisão política, né? E segundo esse autor, a validade de uma Constituição, ela não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. Então, esse autor, Schmitt, ele acaba diferenciando Constituição de leis constitucionais. A Constituição, então, ela disporia somente sobre matérias de grande relevância jurídica, então, sobre as decisões políticas fundamentais, como, por exemplo, a organização do país, os princípios democráticos, os direitos fundamentais, e todas as outras normas presentes na Constituição que não fossem de tamanha relevância, seriam consideradas somente como leis constitucionais. No sentido jurídico, então, pegando aí a ciência do direito, né? Hans Kelsen, ele diz que a Constituição, ela está no mundo do dever ser. Por quê? Porque nós temos dois momentos. O mundo do ser, que é o mundo real, como as coisas são, como as coisas acontecem de verdade, né? E o mundo do dever ser, que é como as coisas deveriam ocorrer, como a sociedade deveria se portar, como as regras devem ser cumpridas. Então, nesse caso, né, estaria caracterizada como fruto da vontade racional do ser humano e não das leis naturais. Não teria nenhuma relação com o cunho sociológico, político, econômico, filosófico, né? Então, daí o nome da sua obra. Então, o direito seria somente o quê? A lei nua e crua positivada, sem qualquer outras questões éticas ou mesmo morais. E também tem a Constituição no sentido culturalista. Esse sentido culturalista, turma, ele não faz parte da divisão clássica. Ele foi desenvolvido, né, pelo brasileiro Meirelles Teixeira, e ele defende que a Constituição ele é fruto, né, de um fato cultural produzido pela sociedade e que sobre a sociedade pode influir. Então,
essa concepção culturalista, ela levaria ao conceito de constituição total, justamente por quê? Porque ela poderia apresentar na sua complexidade intrínseca aspectos econômicos, aspectos sociológicos, aspectos jurídicos, aspectos filosóficos, ou seja, totalmente o inverso do que traz a concepção, né, no sentido jurídico, do que vem a ser Constituição, de acordo com o autor Hans Kelsen, né? Então, a gente tem esses todos sentidos distintos conforme cada área, né, do conhecimento. E aí a gente passa a ter também o chamado neoconstitucionalismo. Então, a Constituição, ela é a norma de maior hierarquia, como eu já disse para vocês, em um ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela vai organizar o Estado soberano e os seus poderes, além de tratar dos direitos e garantias individuais, que são chamados direitos fundamentais ou direitos humanos fundamentais. De acordo com o autor Conrad Hesse, ele explica que a Constituição ela deve ser entendida como uma ordem jurídica fundamental de uma comunidade. Isso por quê? Porque ela tem o status de norma jurídica e ela é dotada de uma força normativa suficiente para vincular e para impor os seus comandos na sociedade. Na atualidade, diante do movimento do neoconstitucionalismo, né, a pessoa humana, ou seja, nós, acabamos sendo colocados no centro do sistema em uma posição de grande destaque. Então, atualmente, em face desse neoconstitucionalismo, a Constituição ela não se limita mais apenas na regulamentação do Estado. Isso por quê? Porque ela também tem normas direcionadas para a sociedade, como é o caso da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Dos direitos dos trabalhadores, a regulamentação da ordem econômica, né? Que a gente vai encontrando ao longo do bojo da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. E desse modo, no conceito de Constituição moderna, deve estar inclusas, então, as normas não só para a regulamentação da atividade estatal, mas também aquelas destinadas para a sociedade e para também a fruição de direitos fundamentais por nós, seres humanos. Com relação a esse último tópico, a gente vai trabalhar mais a respeito, né, de forma mais aprofundada e mais ampla em outra unidade, ainda dentro desse módulo primeiro, no qual nós iremos falar sobre o neoconstitucionalismo e o constitucionalismo contemporâneo também. Deixo para vocês aqui as referências, né, a respeito da aula de hoje. Então, o professor Luiz Roberto Barroso, professor Norberto Bobbio e o professor Dirley Cunha. E me despeço com vocês, com muito obrigada, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.